Pronto para mais um cafezinho? Vamos lá? Bom, hoje eu estava pensando em terminar essa série de pensamento crítico, né? Falando assim, como é que a gente adquire o pensamento crítico? Eu falei no começo, assim, tentei sintetizar o que é um tipo de pensamento crítico, mas na verdade só tem um jeito de se adquirir, que é lendo, adquirindo conhecimento, né? Assim, e aí eu vou ser sincero aqui, tipo, tem o costume de só ler livro técnico. E, cara, assim, eu acho que você tem que ler livro técnico, sim, mas você não tem que só que ler livro técnico, você tem que ler livros em geral, assim, livros, eu não estou falando só de livros de administração, livros de gerência de projeto, você tem que ler livros de literatura. Ah, mas isso não vai me ajudar em nada a minha carreira. Cara, vai sim, vai ajudar em muito. Primeiro, o quê? Vai te dar senso crítico. A gente tem que entender que, assim, quando a gente lê, a gente absorve conhecimento dos outros, né? E absorve num ponto de vista que é bem diferente, porque quando a gente está ouvindo, a gente está muito imerso. Eu não sei, assim, eu acho que, na minha opinião, assim, isso é minha opinião. Você pode ter outra, você pode ter pessoas que pensam de forma completamente diferente, tem pessoas que acham que ouvir é melhor, mas para mim, assim, ler é uma coisa que eu consigo absorver muito mais, mas muito mais do que ver um vídeo. Então, se eu ver um vídeo de alguém falando sobre um tema específico, eu vou ler, até porque eu acho que com a leitura a pessoa sintetiza melhor as ideias, entendeu? Porque a leitura ela parte de um ato de reflexão e a fala ela parte de um ato de estresse, né? Quando você está falando, você está num ambiente de estresse. Por exemplo, eu falo muitas coisas aqui nos cafezinhos que daqui a 2 horas eu não lembro mais. E às vezes eu revejo eles, vejo, pô, tem uma inconsistência aqui, tem uma coisa ali que tem que ser refeita, né? Então, assim, porque quando eu tô falando, eu tô num momento de ansiedade, num momento de eu tenho que dar a minha informação, né? Mas assim, vamos voltar à leitura. Por que ler livros de literatura, né? Porque a literatura te dá uma outra visão do mundo e te torna mais humano. Ah, mas eu sou um dev, eu não preciso ser humano. Beleza, alienígena. Cara, você precisa ser humano sim. Tipo, nenhum homem é uma ilha. Ninguém trabalha sozinho. Ah, mas eu só tenho que entregar código. Cara, você entrega código para alguém, você recebe código de alguém, você recebe funcionalidades de alguém. De toda forma, você é humano, você está numa sociedade. E quando você lê um livro, sei lá, tipo Machado de Assis, por exemplo, vou usar aqui um Machado de Assis, por exemplo, né? O Machado de Assis ele fala das loucuras da modernidade lá, tipo, no alienista, que tá definindo quem que é louco, quem não é. Ou, por exemplo, um que eu li que eu adorei, o Torturado. O Torturado fala da realidade de pessoas sofridas, né? Tipo, era uma coisa que até eu pensava assim, pessoas sofridas gostam de casas de pau a pique, né? E aí pessoas pobres, e aí você tem até alguns estudos lá, eu vi muito da Federal do Piauí, né? Para quem não sabe, no Piauí se estuda muito aquecimento, né? Porque é a capital que a temperatura média, ela não alcança as maiores temperaturas, né? Mas ela tem as temperaturas médias maiores. Se você pegar a média do ano, é uma das maiores, né? Teresina, né? E na época que minha mãe fez medicina lá, se estudava muito aquecimento, né? Eu via falando que tem estudos que a casa de pau a pique tem uma melhor contenção do calor, né? E aí a gente pensava, não, então o pobre tá certo em fazer a casa daquele jeito. Aí eu descobri no doutorado que não, ele tinha que fazer a casa daquele jeito para ele não pedir lei do escapião, porque se ele constrói com tijolo, ele pode estar fazendo melhorias na terra e aí, tipo, dá a lei do escapião, né? Então assim, isso, eu acho que isso está no doutorado, eu nem lembro, porque faz muito tempo que eu li, mas é um livro muito bom, recomendo muito que leiam, né? E também, assim, a gente pode assim, falar de senso crítico, né? Tem um vídeo do PH Santos muito bom, que eu vou deixar até linkado aqui. Vou deixar linkado aqui. Eu prometo linkar isso, eu acho que eu vou linkar mesmo. Porque às vezes eu esqueço de linkar, né? E que ele fala que a gente não tem que ter só essa. Eu sou do Nordeste, sou do Piauí, né? A gente não tem que ter só essa visão, do pobre coitado nordestino aqui, muito nordestino, por não ter senso crítico, por não ter lido um livro que eu li chamado Preconceito Linguístico, né? Não entende que a visão estereotipada, só da pobreza, quando mostra só a pobreza, é uma coisa que o sudestino e o sulista gostam muito. Por quê? Porque é o nordestino que ele espera, né? Ele não espera um nordestino articulado, inteligente, que fez Unicamp, que consegue dar palestra, que consegue fazer em 10 minutos uma fala sobre algum tema complexo, tipo, esse tipo de nordestino às vezes é uma ameaça para o sudestino. Tem alguns sudestinos que se sentem ameaçados.
E até o momento que tem xenofobia, tipo, que a gente enfrenta a xenofobia. E quando a pessoa não tem senso crítico, ela acaba encontrando situações como essas, né? Por exemplo, eu já trabalhei em uma empresa que tinha alguém abertamente xenofóbico, né? E muitas pessoas estavam do lado dessa pessoa, né? Porque não, a tal pessoa tá aqui há mais tempo, né? Tipo, e sei lá, cai fora da empresa. Também não tá no meu currículo e, tipo, não quero nem saber. E se alguém vier falar comigo, ah, trabalhei com você lá, eu falo, desculpa, não conheço, nunca trabalhei lá. Porque eu não quero ver isso, né? Eu não quero contato com pessoas xenofóbicas, né? Mas, assim, voltando a falar de leitura, né? Tem leitura boa e tem leitura ruim? Tem leitura. Eu vou até abrir uma coisa aqui que eu falo. Eu tento falar codificado, mas as pessoas não entendem, né? Tipo, eu não gosto do Clean Code. Ponto. Não gosto. Por quê? Se não fica óbvio, assim, a gente tá falando de senso crítico, né? E a gente tá falando de como adquirir senso crítico. E tem como matar o senso crítico, né? E o Clean Code é uma coisa que é um livro que ele pega um conteúdo bom, ele começa criando uma paixão em você e ele acaba matando a argumentação dele através de um conjunto de regras, né? O Clean Code, ele trabalha, é um livro que ele funciona com... isso engaja muito, engaja absurdamente, até os estudos de propaganda dizem que isso engaja. Tipo, eu tô lendo um livro sobre propaganda e fala assim, o que o Clean Code faz engaja, que é o quê? Ele cria um inimigo. Quem que é o inimigo do Clean Code? A pessoa que escreve código ruim. Observa que tem a pessoa que escreve código ruim e tem a pessoa que escreve código bom. Se você escreve código bom e se você está preocupado de escrever código bom, você está do lado dos bons, você não está do lado dos maus, né? E aí tem uma outra coisa que ele cria, né? Que ele cria uma questão moral. Quem escreve código ruim é porque é amoral ou imoral, né? Na verdade, ele não trabalha com a questão de amoral, de não ter moralidade. Ele não... Porque, assim, a maioria das pessoas, elas são amorais sobre alguns assuntos, né? Tipo, eu nunca pensei sobre isso, então eu faço do jeito que dá. Ela não tem senso crítico. Por quê? Ela nunca parou para refletir. Se você nunca parou para refletir sobre código, design de código, não vou usar Clean Code, porque Clean Code é uma empresa, né? Esse autor desse livro, ele tem uma empresa com esse nome, então tudo que ele faz é propaganda dessa empresa. Então, quando você nunca parou para refletir, você é amoral. Você não tem uma moralidade formada sobre aquele assunto. Mas a partir do momento que você para refletir sobre aquele assunto e você pensa assim, não, eu vou fazer desse jeito porque eu quero, você é imoral. Você, tipo, não, tem uma moralidade ali, tem uma galera que pensou essas coisas, mas eu vou fazer desse jeito porque eu desejo fazer assim, né? É uma opção moral, né? E assim, eu não quero trabalhar com moralidade aqui, longe de mim isso. Tipo, se a pessoa quer. Às vezes escrever código ruim é uma opção, eu já fiz isso. Tipo, eu tenho que entregar isso aqui hoje, eu tenho que resolver esse bug hoje, depois eu resolvo. Você cria um débito técnico. Então, assim, existe uma discussão sobre esse assunto. Então, não existe uma. A imoralidade dentro de um código, a questão de design de código, ela pode estar envolta numa questão até comercial. Tipo, eu tenho que entregar esse bug fix hoje. Então eu vou fazer essa coisa, esse código sujo aqui, vou fazer essa imoralidade aqui no meu design para resolver um problema comercial. Tipo, depois eu retrabalho isso. Eu estou comprando um débito técnico, né? Mas voltando a outra coisa. Ele tem essa questão da batalha moral, né? E que ele lida muito com isso, ele lida muito nos tweets dele. E tem a questão de limitar pequenas regras, né? Por exemplo, a pessoa que escreveu esse livro, eu não vou citar o nome dele, ele começa na carreira dele tentando fazer um conjunto de letras para resumir o que é a programação orientada a objetos. Ele cria o Solid. Não que ele invente o Solid existia. São princípios escritos por outras pessoas. Mas o que? Ele cria uma maneira de tentar resumir o que é programação orientada a objeto. Então o que ele cria na cabeça das pessoas? Ele tira a reflexão sobre o que é programar orientado a objeto, que eu tô para fazer um vídeo sobre isso, talvez na semana que vem. E ele acaba trazendo um resuminho, tipo, não pode ser isso, não pode ser isso, não pode... Ele acaba fazendo uns 10 mandamentos, né? Tipo, na verdade, o Solid é como se fosse sei lá, uma tradução do que é o Tulip para os protestantes americanos, né? Para os
os calvinistas, né? O Tulip você resume toda a teologia calvinista em 5 letrinhas e o Solid tem o mesmo formato. Tipo, você resume programação objeto em 5 letrinhas, aí ele trabalhou com isso. Com Clean Code ele criou regras, ele criou ele criou um nome, ele criou um grupo, né? Aliás, recomendo muito que se assista um filme A Onda. Vou deixar o link aqui, né? Tipo, porque para mim é muito aquilo, né? Não que chegue mas assim, o ambiente de grupo, quando você cria um grupo, você identifica as pessoas, dá um nome, dá uma bandeira, você cria um movimento que cresce automaticamente. Então, assim, eu poderia criar um grupo aqui, criar uma bandeira, mas eu não quero isso. Eu quero que as pessoas tenham liberdade, sejam pensadores livres, elas queiram pensar livremente, né? E eu prefiro os livros que tragam formas de pensar alternativas. Tipo, não, traga reflexão, né? Reflexão é o termo correto, assim. Você tem que refletir sobre aquilo que você está fazendo, né? Meu cafezinho está acabando, né? Então, vamos para a conclusão, né? E aí, assim, mas, pô, você falou mal do Clean Code aí, mas tem algum livro bom que você recomenda? Tem, acho que é Como Ser um Programador Melhor. É um livro que, se você é iniciante, ele é bom, ele é melhor do que o Clean Code. Agora, se você já é sênior, vai ler A Philosophy of Software Design, vai ler DDD, tipo, vai ler patterns, vai ler os patterns, vai refletir sobre aquilo, né? Porque vai ler o Cognitive, a carga cognitiva, a questão da carga. Tem alguns artigos sobre isso, não sei se tem um livro. Vai ler Refactoring. Tem uma série de outros livros. Então, assim, o que a gente tem que fazer é ter um senso crítico com reflexão, né? Não é só aquelas regrinhas, na verdade, elas estão matando o senso crítico. Esse jogo dualista de bem e de mal, de moral e amoral, e imoral, né? Desculpa, a moral é tipo quando a pessoa não reflete. Esse jogo é ruim, ele é péssimo, porque ele cria inimigo. Então você tá num projeto ali que tem um inimigo, tipo. O vídeo tá sendo demais, assim. Eu trabalhei uma vez num projeto com uma pessoa disse uma frase que mudou muito a forma como eu vejo isso, né? Falou assim: ó, todo mundo tenta fazer o melhor, dado as informações que ela tem no momento. Então, assim, não é que a pessoa fez código ruim porque ela quis, ou porque ou era a situação, ou eram as informações que ela tinha no momento. Então, meu cafezinho acabou. Eu espero que tenha te ajudado. Assim, eu falei mais de código, de design de código, mas era sobre senso crítico e falamos toda semana falando sobre senso crítico. Obrigado, bom cafezinho para você.